Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar. Começando mais uma semana com você. Março tá acabando, segunda-feira, mas ainda bem que para alguns nessa semana é um pouquinho mais curta. Essa semana tem feriado, Semana Santa, enfim, com muito futebol para você, porque amanhã tem Seleção Brasileira em campo. Esta semana também volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Cuiabá em campo amanhã pela Série B, muita coisa pra gente comentar. E claro, com certeza, o que aconteceu no final de semana. Tivemos muito futebol de Mato Grosso no final de semana. Série A1 de Campeonato Brasileiro, A2, A3. É o futebol feminino rodando o Brasil afora e também Copa Centro-Oeste. Mas já adianto que a parada não foi muito boa pra nós não, viu? Juntando tudo isso aí, apenas uma vitória para o futebol de Mato Grosso. No final de semana, claro, você vai ficar sabendo quem venceu, a situação dos times, enfim, tudo mais com a gente. Por isso eu convido a sua participação, 659-9694-3737, 659-9694-3737. Mande a sua mensagem, mande a sua opinião. Quer falar do futebol de Mato Grosso? Fique à vontade. Quer falar de seleção brasileira que tem mudanças? Ancelotti deu uma entrevista coletiva hoje, já convocou praticamente aí para a Copa do Mundo de 2026, que é o Danilo, zagueiro / lateral do Flamengo. Enfim, muita coisa pra gente falar de seleção brasileira, queremos a sua opinião também. Mande no WhatsApp que está na sua tela também as principais notícias do dia, fechou? Estamos aqui aguardando a sua mensagem, a sua opinião para falar comigo, Manfred Oliveira, e também com o João Neto, que está aqui conosco hoje mais uma vez. Bom dia, João Neto, tudo bem? Bom dia, Manfra, bom dia, Davi, amigos e amigas da TV Pantanal. Final de semana que foi mais ou menos pro nosso futebol, né? Pro futebol mato-grossense. Um pouquinho mais pro menos, talvez. Um pouquinho bem mais pro menos, né? Um pouquinho assim, o copo meio vazio, né? Bem Pode mais beber menos. todo esse copo aí e deixar meio vazio. Eu não tomei água ainda para poder fazer a Complicado. brincadeira do copo. Mas um final de semana bem ruinzinho pro nosso futebol. E agora esperamos que no próximo final de semana as coisas melhorem, né? Começando por amanhã, né? Que Por amanhã, é verdade, amanhã tem Série Precisa B. começar por amanhã, que amanhã tem Fortaleza e Cuiabá. Meu Deus do céu, Cuiabá 10 meses sem Doido vencer fora pra de ver casa. um time cuiabano ganhar jogo. Um time- Faz hora que eu não vejo o time cuiabano rola, ganhar cara. jogo, cara. O nosso Não, mesmo único feminino representante... ganhou aí outro dia, pô. O nosso Ah, único no masculino, representante feminino, que se deu beleza. bem foi Várzea Grande, né? Que é da nossa vizinha, Várzea Grande, né? Também parabéns ao Aqui Várzea não é um Grande. cuiabano. Não é Na Cuiabá. Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, batendo aí o seu confronto pela segunda rodada, mas a gente já conversa disso. Tem algum principal destaque seu hoje, João Neto? Não, é isso mesmo, isso destaque mesmo? negativo, né? Destaque negativo do final de semana que não foi bom para o futebol mato-grossense e, na minha opinião, principalmente pelo Primavera. Eu esperava um pouco mais do Primavera jogando em casa nesse final de Me semana. assustou também o Primavera, não só pelo resultado, mas também pelo desempenho. Já já a gente conversa disso. O que Davi eu Navarro. vi no Instagram do Primavera, Volta Juventude, não tá escrito. Volta Juventude. Fui ver os comentários da torcida do Primavera Volta lá. Gelson Conte. Você não é do Juventude, não é dessa época, né? Juventude Ah, é o Juventude é o time de de Primavera Primavera. que Bicampeão, né? foi bem, quase elimina o Fluminense, meteu 3, 4 do Fluminense jogando aqui na Copa do Brasil. Bicampeão Mato Então, Grossense eu no vi início em dos anos alguns- 2000. Não vou saber o ano certinho, 2003, 2002. Alguns por aí. comentários de Volta Juventude no Instagram do Caraca. Primavera. Torcedores, eu acho. calma. Mas também não dá pra criticar mas tanto, sim, porque a fase do Primavera... Não dá pra pedir tanta calma, porque teve um rebaixamento aí, né? A torcida tá indo no estádio mesmo assim, tem que... Ontem, a gente falava aqui pra mim, esse final de semana era meio que a prova de fogo. Melhorou ou não melhorou? Não foi uma amostra boa, Gostinho né? amargo do Primavera para essa Série D que se avizinha, se eu não me engano, já é o próximo confronto do Primavera. Não, a gente vai confirmar, ver se tem outra ainda pela Copa Centro-Oeste. Davi Navarro, bom dia para você. Seu principal destaque para hoje. Bom dia, Manfra, bom dia, João Neto, bom dia pra galera acompanhando a gente aí em casa. Cara, difícil fugir do Primavera que perdi pra Araguaína, com todo respeito ao Araguaína, de Tocantins. Ao município de Tocantins com 171 mil habitantes. Mas assim, o Araguaína estava apanhando no Campeonato Tocantinense, né? Não que o Primavera... Até que tá. Primavera tava apanhando Estava no Mato Grosso. apanhando. Não, o Primavera estava apanhando. Um apanhando. Foram 7 empates. Mas Não dá caiu. pra dizer que apanhou. Caiu no final, tomou uma rasteirona. Não dá pra dizer que o Caramba. Primavera apanhou. Tava até bem na trocação de soco na briga ali, mas no final tomou uma rasteira e perdeu a luta. Apanhou pro misto só. O único que Primavera. perdeu, né? Foi O resto
caiu batendo, né? Caiu atirando o Primavera. Mas eu preferia não cair atirando desse jeito. Mas ganhou a porrada ou não ganhou? Não né? ganhou, não Perdeu ganhou, a briga. Perdeu a briga naquele é. desempate, né? Como que é o nome do que tem no UFC, boxe também? Na decisão, né? Da arbitragem, caiu. Não Foi perdeu. por pontos. Mas por pontos, por pontuação, por desempenho, acabou caindo no Campeonato Mato Grossense. Mas vamos começar com a Elite, vamos começar com a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Falávamos na sexta-feira da importância desse jogo do misto, viu? Que visitou o América Mineiro e arrancou um empatezinho de lá, saiu atrás do marcador com o América Mineiro fazendo 1-0 e ainda no primeiro tempo o misto empatou num golaço da Índia, né? Num golaço da Luana Índia, centroavantasse. Golaço, achei que era sem misto. querer, mas não foi sem querer não. Não, ela olhou, ela pensou. olha, levanta a Quando eu vi o cabeça. lance, eu falei, vixe, que senhora C, né? Não sei se dá pra falar. Que falei, sorte do caramba. Falei que era uma mistura de cagada com golaço. Aí ele falou, Aí se ele depois- falou, tá liberado falar Aí que depois cagada. aí na hora do replay eu falei, não foi só golaço. Que qualidade. Luana Índia empatando a parada para o misto, 1-1. Misto segue com 4 pontos de distância para a zona de rebaixamento. No fim das contas, pelo que a gente falou na sexta, pelo que foi desempenho do time do misto no sábado, valeu a pena esse ponto aí? Dá para comemorar, Joneto? Eu acho que um ponto não é de todo mal, mas pelo que foi a partida, dá aquele sentimento de que poderia ter vencido, né? A equipe do América teve bons momentos também, mas... E mais um gol do adversário de Agora- bola parada, né? Desculpa interromper, João Neto, mas é que não dá, né? O que a gente está vendo aí Este na tela. cenário? Não tem como o que a gente está vendo na tela ser uma Ridículo. Série A1 de Ridículo. futebol feminino. Lembrando, isso é elite, tá? Elite do E futebol. como que esse negócio aí tem nome de arena? Arena, como que era? Arena Filirmina? A Arena Fremisa. Cara, Você tá doido, cara. este gramado sequer é um gramado. Não sei se Não, nem se dá para quando- chamar isso de Quando gramado. dava o zoom na bola na marca de escanteio, tinha mato. Não é só grama muito mal absurdo, feita, cara. tinha mato. Esse gol aí, que é o gol da sombra, quando tinha a imagem fechada nos escanteios, ele não tem 5% de grama dentro da área, é só terra. Cara, eu diria Eu tô preocupado de alguém ter voltado com o dengue de lá. o campo da escolinha que eu jogava era melhor que esse. Você jogaria nesse gramado aí, João Neto? João Neto, jogador, chega e esse é o gramado. Jogaria, né? Não, se Assalariado, você, tem se que você fazer. tivesse a escolha. Assalariado tem que fazer, Se ué. você tivesse a escolha. Cara, não jogaria porque eu era fominha, né? Mas, cara, não dá. A gente Mas não tava dá, falando elite aqui do sobre a futebol, premiação da lógico. Copa do Brasil e criticando a CBF, né? Desculpa a pergunta, mas a Arena Independência estava sendo utilizada porque não teve Série B, né? Coloque no Ministério Cara, que preste, pelo menos. Eu entendo você não usar o estádio principal. Às vezes, se usar a Arena Independência é muito caro, Sim. às vezes não tem o orçamento, ou não vai ter o retorno, não tem a condição. Tudo bem, Mas nisso aí não dá. até aí beleza. Mas não tem como jogar onde Escondido a gente viu no aqui, mato? pô. Não tem como, Não, como cara, jogar assim, num ó, gramado desse. o redor do estádio era horroroso, a grama era horrorosa, era tudo ruim. Pô, é a primeira divisão de campeonato nacional. A gente estava falando aqui na semana passada sobre a premiação da Copa do Brasil, que não é atrativa e que mostra a demagogia da CBF quando ela trata o futebol feminino. Isso é mais um exemplo de demagogia gigantesca. Não existe você ter um jogo de primeira divisão num pasto desse, num gramado horroroso não tem como desse. levar o produto e a aí sério, não né? é só a questão do gramado, cara, é o entorno. Olha que coisa feia. É um estádio que está tomado pelo mato E e, o assim, time jogando lá a primeira divisão. O time que vai jogar a primeira divisão, ele sabe que ele vai jogar a primeira divisão. Ele se planeja para jogar a primeira divisão. Não chega lá do nada, não chega lá de repente. Tem que ter o compromisso de ter um gramado, um estádio decente, minimamente decente para Como que, a disputar as CBF, partidas. como que a CBF está cobrando laudo da Série D com um pasto desse na Série A do Então, feminino? cara, E falando Exatamente. do nosso aqui, o Misto ajeitou a casa, né? Ajeitou a casa ali, Sim. os banheiros, Pô, o o vestiário, Dutrinha, ficando vestiário de bonitinho. o Dutrinha é arbitragem, perfeito, o gramado do telão. Dutrinha é o melhor gramado? Não é, mas não é um pasto. Né? É um gramado Isso é decente. várzea, isso é é um gramado de futebol. Isso aí não existe, cara. O que a gente está vendo não existe. Estava brincando com o João Neto no final de semana que é a mesma coisa que colocar as meninas para jogar aqui no campinho do Botafogo. Talvez seja até melhor, né? Aqui no O CPA campinho do 2. Botafogo lá no CPA. Então, não tem como a gente ver uma Série A1. Se fosse na Série A3, já é absurdo. Já é um- Mas você releva porque os times não têm dinheiro. Essa é a verdade no futebol Na Série feminino. A3 tivemos jogo no Dito Mas Souza na Série que é A1 muito não dá. melhor que esse. Isso aí é primeira divisão e televisionado pelo canal oficial da CBF. Eles tinham que estar com vergonha de transmitir esse jogo. Sim. É um absurdo isso aí. Mas, falando sobre bola, eu acho que dava pra Se eu misturar. sou o patrocinador, aliás, eu tenho vergonha de pôr minha marca num trem desse. Eu pensei isso quando eu num tava jogo vendo as desse. placas de publicidade, sabia? Então, cara, Uma hora que eu tava vendo o jogo, eu falei, cara, essas placas de publicidade no meio do mato. Que coisa bonita, né? é absurdo demais. Só a marca que você coloca uma grana federal, Você né? paga isso aí lá é, e- isso é um desrespeito. com Tem o uma futebol feminino montadora aí, gigantesco, né? Não sei se dá pra falar o nome, tem uma montadora coreana, né? Imagina os coreanos vendo isso aí, né?
Não Pode tem falar, como, cara. pode falar. A Hyundai? Ou Hyundai? Hyundai Como que coreana? pronuncia direito? A Hyundai, Hyundai tá lá. Coreano, da Coreia. Coreano. A montadora coreana. E como Fala foi a aí, Fórmula 1 futebol. no final de semana? Do nada. Que isso? É que falou de carro, eu lembrei da Fórmula 1. Como que foi a Fórmula 1 no Teve final o de semana? Antonelli, né? O Ayrton Senna italiano, de 19 anos de idade, venceu a sua segunda seguida. É o De líder novo. do campeonato. É o líder mais novo da história da Fórmula 1. O único Antonelli que eu conheço é a Giovanna. Apenas 19 anos. Giovanna Antonelli da Globo. Mas falando Mas o que importa é de o futebol terceiro pódio feminino- seguido do Leclerc. Não, é pra falar rapidinho, Não, do calma. Leclerc não, da Eles Ferrari. empolgam, Já eles foi, empolgam já na foi. Fórmula 1, tá vendo? Não, é Já que a foi Ferrari também. tem que falar da Ferrari, falou da Mercedes. Se cita a Fórmula 1, ele empolga, ele Aí vai teve embora, ali, cara. teve Ele quer falar o grid inteiro. Não, Teve a chega, Mercedes. Tá bom, Fala já, só do brasileiro. chega. a porcaria da McLaren. O que Bortoleto ninguém liga, terminou onde? E aí Ferrari. O Bortoleto terminou onde? 13º, né? É isso que importa, que é o brasileiro. Era uma Não pílula, importa era muito uma não, porque pílula, era largou uma em pílula, nono. só chega, vamos voltar pro Tá futebol bom já. feminino, calma. Tá bom, vai. Então, Resultado legal? pasto, campo tempo tá horroroso, estrutura horrorosa, misto não começou tão bem no jogo, após tomar o gol se encontrou, empata, poderia ter virado ainda no primeiro tempo. A Luana Índia tem um lance que ela dribla a goleira adversária e... que é o nome... Como que é o nome da goleira adversária? Daqui a Não pouco eu vou lembro. lembrar, É o nome Sandy, eu acho. Que boa goleira, hein? Aí ela não consegue fazer o gol, ela chuta sem goleiro, mas a bola não entra. No segundo tempo, até os 20, 22 minutos do segundo tempo, o América Mineiro é melhor. Após as trocas do Galdino, o misto melhora e muito no jogo. E poderia tranquilamente ter saído com a vitória. A goleira do América Mineiro foi muito bem. Fez defesas importantíssimas, a trave salvou o América. O último lance do jogo foi um lance extraordinário, um cruzamento na área, que a Luana Índia cabeceia no travessão, ela volta, briga dentro da área, sobra para a Luana, ela chuta fraco e a goleira acaba fazendo a defesa. Então, se você pensar apenas pelo resultado, sem ter visto o jogo, o 1-1 tá ok. Mas pelo que o misto apresentou, pelas chances, pelas oportunidades de gol, o misto poderia ter saído vencedor aí e ter ampliado essa vantagem, pelo menos para o América Mineiro. E o que a gente falou do gramado aqui viralizou no nosso WhatsApp, tem gente mandando mensagem pra gente. Não sei quem foi que mandou, acho que foi o Matheus Figueiredo essa aqui, né? Ele fez um combinho de 2 mensagens. Fala Pantanal nos esportes, vocês estão falando mal do gramado do futebol feminino. A pergunta é, quando aqui em Mato Grosso vai ter um investimento de gramado? Gramado do Paulistão A2, bem melhor do que o nosso. É, O Campeonato Dutrinha Paulista que é teve bom, né? O Dutrinha tá tendo um feito processo agora. de formulação agora no gramado. A Arena Pantanal é exemplo. Eu não sei se é um plantio novo, não é um plantio novo, né? É Algumas partes sim. Então. Algumas partes sim. Que é para receber a FIFA Series, que é a competição de seleções femininas que vai acontecer em Cuiabá agora durante abril. Então, o Dutrinha será um dos centros de treinamento. A seleção brasileira vai treinar no CT do Cuiabá, mas demais seleções irão treinar no Dutrinha. E para isso, a CBF fez um investimento no Dutra para melhorar o gramado para as seleções. Evidentemente, o Dutrinha ficará até o final do ano, ou até quando trocar o gramado com esse gramado novo, que tende a ser melhor do que é o que a gente tem hoje. E é claro que o não é Dutrinha 100%. que já teve uma evolução de quando ele era da prefeitura, né? Sim. Quando ele era da prefeitura, ele era bem Passou por ruim, muitos melhorou problemas, bem com o misto na gestão e agora vai ficar melhor ainda. Eu não tenho tanta certeza disso, mas pelo que eu sei, o misto fez a parceria com a CBF, ó, a gente não aluga para vocês não precisam pagar nada aqui, mas a gente precisa da força de vocês aqui para melhorar a nossa estrutura. E assim foi feito, então mostra também que o Bom misto está acordo. preocupado com isso, né? E tem outros gramados também, né? O Cerradão nesse jogo contra o Araguaína tava mal, pelo que eu vi, estava mal, mas no ano passado foi um dos melhores gramados do Campeonato Mato Grossense, tende a melhorar para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Passo das Emas também é um bom gramado, o Lutero Lopes precisa de uma melhorada. Mas Então, no geral o Matheus está certo, precisa melhorar muito. Precisa melhorar Precisa todos, né? melhorar muito os É gramados difícil, aqui. gramado é Se difícil, a gente cara. for ver o que aconteceu no Atlético Paranaense e Botafogo ontem, o gramado mais uma vez da Arena Como da que uma Baixada, né? porcaria que é sintético fica daquele jeito? Não sei, não faço ideia. Enfim, daqui a pouco a gente fala É difícil de dar Atlético grama. Paranaense 4, Botafogo 1. E o Mets também está perguntando aqui, o Matheus Figueiredo. Cair a bola fora do campo de futebol do feminino aí, a jogadores que pegam, é aquele famoso, né? Tem que ir lá procurar. Você que vai buscar. Você que busca. Não tem problema. Perigoso tomar uma picada de cobra ali fora. O Evandro tá falando com a gente sobre a seleção brasileira. Bom dia, jogador de FIFA, taradão do futebol e tubarão dos esportes. Eu adoro esses apelidos, cara. Taradão, vai ser 3-0 pra Croácia. O que você acha? Que isso, Guarda aí na cara. sua cabeça pra gente falar da seleção no segundo bloco. Eu posso Aí ele deixa o responder Neymar em dele 3 segundos. e o quê? Não, será 3-0 para a Croácia. Tá bom, depois você justifica Foi a até sua mesmo. resposta. Taradão, Léo Pereira tem que ser batedor oficial de falta da seleção brasileira? Rapaz. Léo Pereira tem mais gol de falta esse ano que o Neymar. Aí você esculachou.
Não é verdade? realidade. Não, sim, mas aí você... Não é mentira. Aí você... Eu não sei. A gente vai falar Não disso sei, não, você sabe. na seleção Tem. brasileira. O Léo Pereira tem mais gol de foto que o Neymar. Tem uma pergunta aqui do Antônio. Bom dia, gostaria de saber quem gosta mais de futebol, os torcedores de Brasília ou de Mato Grosso. Por que essa pergunta? O misto que se diz ter a maior torcida jogou contra o Bragantino, valendo muito dinheiro. Acho que é ele que eles falaram no Novo Horizontino, né? Horizontino. Com 3 mil torcedores. E o Gama jogando contra o Cuiabá em uma Copa Verde, que vale bem menos, teve 4.900 torcedores. Por que os torcedores mato-grossenses não vão aos campos de futebol? É a pergunta do Antônio. Essa diferença aí eu não levo em consideração. Pra mim é pouco aqui e pouco lá. 3 Mas mil é pouco menor aqui, ainda aqui, né? 3 mil Pelo é exemplo pouco que aqui ele- e que ele 4 deu? mil é pouco lá. É, mas tá dentro da margem de erro. E agora, se lá tivesse dado 20, aqui 3 ou aqui 20, lá 3, beleza. mas mas de mesmo 3 assim para é- 4, Ah, mas é que eu pior. acho As que tem uma duas tão questão mal. de aquecimento do cenário também. Então, no Distrito Federal você tem o Ceilândia o tempo todo, você tem o Gama aparecendo agora, tem o Capital aparecendo nos últimos anos também. Vai esquecer do Jacaré? Acho que tem o Brasiliense, que é tradicional. Acho que o cenário de Brasília está mais aquecido do que o Será? Com o nosso. Cuiabá 4 anos seguidos na Série A. Mas era só o Cuiabá. mas era um oásis. Mas é misto uma voltou torcida a aparecer no mais, né? passado. Não sei. O misto voltou a aparecer agora. E Então- não era um confronto do misto contra qualquer time, era contra o atual vice paulista. Veio aqui como vice-campeão Mas aí tem paulista. valor de ingresso, tem locomoção, transporte, tem mobilidade, tem o horário do jogo, tudo isso vai entrar. enfim, pra mim Eu não nem é defendo o torcedor mistense não, porque eu achei muito ruim o público, né? Pra mim não é desculpa. Mas pra mim, os dois E estádios não só o deixam- torcedor mistense, ele falou do futebol mato-grossense em geral, que é uma Os vergonha dois também. estádios deixam Se a a gente for desejar. comparar Cuiabá e Sport numa Série B, Não. estreia de Série B Eu nem também tô teve falando que é 3.500. muito, eu nem tô falando que é muito, mas é porque a gente tem que analisar isso, né? Eu acho mais feio até o jogo do Cuiabá, porque é Série B. E eu parto do ponto de vista sempre que quem tem que ir atrás da torcida é o clube, não é o torcedor que tem que ir atrás do Então a gente vai atrás do dos clube. clubes agora, porque também não teve só o futebol feminino do Misto em ação. Tivemos a Série A2 e a Série A3, está na tela os resultados para vocês. Começando com o Atlético do Piauí, 5 ação 2 ontem, lá no Piauí, terceira rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. E o Atlético do Piauí, se eu não me engano, posso estar errado, marcou o gol mais rápido da história do futebol feminino. 8 segundos demorou para fazer 1-0 o Atlético do Piauí em cima do ação nesse 5-2. Tivemos a vitória do Várzea Grande ontem no Dito Souza, 2-1 contra o Pantanal, segunda rodada da Série A3, a terceira divisão do futebol feminino. Já falamos um pouquinho de Cuiabá, já falamos um pouquinho do Primavera, mas reforçando, Cuiabá e Primavera perderam seus jogos na Copa Centro-Oeste, a segunda rodada da fase de grupos, Gama 1, Cuiabá 0. Cuiabá a gente sempre coloca o adendo do time sub-20. E o Araguaína... Com um jogador a mais, né? Com um jogador a mais, que o Gama marcou gol com um a mais. Jogou ali metade do segundo tempo, mais ou O menos. Gama tinha um a mais? O Gama marcou com um a menos, desculpa. O Gama marcou com um jogador a menos, jogou metade do segundo tempo ali, mais ou menos, com um jogador a menos. E o momento do gol do Gama já estava com um jogador a menos, inclusive. O Araguaína visitou o Primavera e bateu o nosso gigante roxo por 2-0. E lembrando que amanhã tem Fortaleza e Cuiabá jogando na Arena Castelão pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, a gente vai repercutir bastante esse jogo amanhã. Cuiabá com novidade, João Basso já regularizado, o zagueiro viajou, está disponível para esse jogo. Vamos debater se deve ser titular, se deve ser reserva, como que vai ser esse começo dele na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Cuiabá, porque você sabe que aqui a gente fala muito de futebol de Mato Grosso. Tem o Mets Game Over perguntando aqui sobre o Corinthians, além dos resultados ruins, Dorival ainda precisa lidar com os diversos lesionados no Corinthians. Lesionado, guerra civil praticamente no Corinthians, conselho contra a atual presidência, enfim, uma loucura do Esporte Clube Corinthians Paulista, Matheus Figueiredo. Mas daqui a pouco a gente fala disso, você vai participando com a gente. Faça como essa galera, recebemos muita mensagem nesse primeiro bloco, agradecer a você pela sua participação e continue participando, viu? 659-9694-3737. Vamos para um rápido intervalo, porque no segundo bloco tem seleção brasileira para a gente falar com você também com novidade no time que vai enfrentar a Croácia e com o Ancelotti já entregando um pouquinho ali do que pode ser a Copa do Mundo para o Brasil na entrevista que ele concedeu esta manhã lá nos Estados Unidos. Então não saia daí, vai participando, vai mandando a sua opinião que a gente já está de volta. Voltamos, Pantanal nos Esportes no ar novamente para falar de seleção brasileira. O que você estava cochichando aí, essa conversa paralela, eu quero saber agora. Não posso falar no ar. Por que não pode falar no ar? É porque era conversa de vestiário. Abre o bloco, aí o cara tá cochichando e rindo aqui. Conversa de Não, a gente tá te vestiário. preservando, mas se câmera quiser tá lá a gente em você fala. lá. O quê?
A câmera tava em você, a gente pode conversar o que a gente quiser aqui. Não, eu quero saber, fiquei curioso. Não Não, posso a gente falar. tá Mas nada. era de seleção brasileira? Não, era de você. De mim? Agora fala no ar. Quero... Vai te prejudicar. Por que vai me prejudicar? Já prejudicou uma vez. que Você já foi, inclusive, punido por causa disso. Eu fui punido? Pela CBF. Pela CBF, você foi punido. Ah, foto com a Bel? É. Mas o que tem? Uai, pergunta pra Era isso CBF. que você tava CBF que a falando? CBF que te puniu era isso. Não, todo mundo pode, né? Mas só eu que não posso. Você foi punido, Só só que eu queria sou brigar feio. com a regra. É que tinha Se eu que fosse escolher- loiro, bonito, de olho azul, não teria acontecido. Não teria Não, acontecido. comigo não aconteceu. E aí, ó. Vamos falar, então, pra quem não sabe, né? Pra ter um contexto aí, eu tirei uma foto com o Abel Ferreira e eu fui punido eu não posso fazer jogo do Palmeiras mais aparentemente, quando o Palmeiras vem na Arena Pantanal. Ah, foi só uma Foi vez. só uma vez, só. Não, mas eu não sei se É vai que foi a continuar, última entendeu? vez, né? Foi a última vez. Então, aqui não aconteceu de novo. Não teve outra. Por isso que eu falei, aparentemente, eu não sei se vai voltar a acontecer caso o Ah, não vai Palmeiras venha. combinar. Pô, Mas nem lembra mais disso. em minha defesa, muita gente tirou foto Todo aquele mundo, dia, todo mas mundo. sobrou só pra um, né? É que você tinha que ter alguém pra Tinha ser que punido ter um e dar o cara exemplo. pra servir de exemplo, e este cara Exatamente. sou eu. Mas Fui não tem eu, defesa nenhuma e tá todo mundo errado. mas tá tudo bem. Por quê? Ué, porque não era pra ninguém tirar Quando foto. você foi lá tirar foto. Nunca, lá com- nenhuma. Quem que era o zero. técnico de São Paulo naquela Zero, época? nenhuma vez. Era o Mas é Ceni, que não também- era? Que O época? Ceni não veio aqui como Ah, o treinador Ceni de São veio, o Paulo? Dorival veio, Ah, foi com o Dorival. o ele tirou Crespo foto com o veio. Dorival. Ah, que eu gosto bastante do Ele Dorival tirou pra tirar foto com o foto com ele. Dorival Júnior. Nunca tirei foto com ninguém na Arena Pantanal. E o Ancelotti, você tiraria foto com o Também Ancelotti? não. Não? Ah, pode ser que sim, pode ser que sim. Ah, ele até pensou. Pode Já ser tem que moral o sim. Ancelotti, né? Se encontrasse ele num Não, com o Ancelotti eu não restaurante... tiraria foto. O Ancelotti que prepara Na mudanças. Fórmula Eu teria 1. medo, eu teria medo de pedir foto pro Ancelotti. Teria? Ele fica com Teria. aquele olhar dele assim? É, fica- Se pede foto pra ele, Imita aí. Foca Não nele, consigo, foca a não câmera consigo. nele. eu não sei imitar. O Ancelotti que prepara natural mudanças dele. na seleção brasileira para enfrentar a Croácia. Vamos por partes? Vamos para a linha defensiva, que acho que é o principal problema da seleção brasileira nesta data FIFA. Começando pela lateral direita, viu? Ele está em dúvida entre o Ibanhas, que inclusive entrou como lateral direito na partida contra a França, ou o Danilo. O que você acha dessa dúvida aí, João Neto? Tem que ser o Ibanhas, tem que ser o Danilo, tem que ser 3 zagueiros, tirando o Douglas Santos, quem sabe ampliando ali o meio-campo com o ataque, enfim, seu pensamento para essa lateral direita. Essa dúvida que o Ancelotti tem entre Ibanhas, que é zagueiro de origem, improvisado na lateral direita, e o Danilo, que também é zagueiro, mas que joga como lateral direito. Primeiro, eu acho que ele nem pensa em testar 3 zagueiros, acho que não tá Não passa na cabeça no dele? escopo dele, não. Segundo, essa testagem do Ibanhas na lateral direita me começa a trazer um pouco de preocupação quanto ao que eles acham da questão física do Éder Militão. Eu acho que se eles tivessem certeza absoluta de que levariam o Militão, eles não testariam o Ibanhas na lateral direito e colocariam o Danilo, porque seria Danilo e o Wesley ali com o Militão podendo ser também. Então, eu acho que testar um outro cara, mesmo tendo o Danilo já garantido na Copa do Mundo ali no elenco, é porque eles têm muita dúvida sobre se o Militão terá condições físicas Então ou não. segura essa sua fala, porque você falou de Danilo já convocado para a Copa do Mundo, e isso não é coisa nossa, não é você que está inventando isso. Porque o Ancelotti, na entrevista coletiva mais cedo hoje, até não deu tempo de separar a fala ali e pedir desculpa ao telespectador, mas ele cravou que o Danilo será convocado. Ele falou: Danilo está na lista final para a Copa do Mundo de 2026. Foi o primeiro nome que ele cravou. Ele até falou que o time da estreia, inclusive, já está definido na cabeça dele, a lista também já bem encaminhada ali, mais de 90% já, que ele sabe quem vai convocar, um ou dois jogadores podem entrar na lista, enfim, mas de cravar mesmo, o único nome que ele cravou foi a questão do Danilo. Se ele cravou o nome do Danilo, talvez não seria ideal colocar o Danilo como titular, porque você, num teste contra a Croácia, por exemplo, você não confia no cara, você quer testar outro jogador. Para mim não faz muito sentido essa questão dessa confiança com o Danilo, é mais extra-campo do que campo, né? Mas é que se ele vai testar, o Danilo já tá na Copa. Não quer testar, não tem por que teste. testar. Não tem porque você testar o cara que já Mas o que deixa é certo. claro pra mim é que ele não vislumbra ninguém para ser lateral direito da seleção brasileira, tanto que ele vai testar o Ibanhas. Não, ele falou, inclusive, a ideia, eu entendo que a ideia é usar um zagueiro na lateral direita. Provavelmente o Militão. O Militão ser, não né? estando bem, pode ser o Danilo, pode ser o Ibanhas que ele vai testar agora. Ele prefere convocar um zagueiro a mais do que mais um lateral. Ele fala em entrevista para o Galvão Bueno, que o Galvão pergunta para ele sobre o esquema, que tem 4 atacantes, isso expõe um pouco a defesa, e o Ancelotti até brinca, né? Eu sou italiano, não tenho problema em colocar um zagueiro na lateral direita, isso não é a questão. Então, para mim, é claro que a ideia do Ancelotti é essa, colocar um zagueiro na lateral direita, um cara que possa fazer essa função. O Danilo hoje é zagueiro, mas a carreira toda ele foi lateral direito praticamente. O Ibanhas será testado amanhã contra a Croácia desta maneira. Então, acho que a ideia é essa, justamente para expor um pouco menos a equipe, que tem 4 atacantes, que podem voltar para marcar,
mas não tem essa como uma característica fundamental do jogo, uma característica principal E fica do seu jogo. fica claro também, Davi, que ele não quer levar um outro lateral direito. Ele não quer nem testar. Eu tenho aqui 2 zagueiros que jogam de lateral. Se um não for, eu vou testar outro zagueiro que consiga ficar de Porque lateral. eu também não vejo muita necessidade pelo que tem de opção. Assim, De lateral direito em evidência que a gente tem. tem opção que você Lateral fala, mesmo falta é o levar Vitinho, esse cara. do Botafogo. Não tem ninguém sobrando. O PH do Vasco, que já não Tá é o que mal. foi convocado, né? Quando ele teve a oportunidade, eu não consigo pensar em outro, sinceramente, que E num Tem cenário em que você não consegue tem a falar, vaga pô, nesse radar da seleção brasileira. falta esse cara ir para lateral direita, você tem um zagueiro que foi a vida inteira lateral direito, e o Militão, que deve estar na Copa, que também já foi lateral direito por um bom período da carreira, inclusive com o Ancelotti, provavelmente o melhor momento do Militão foi jogando na lateral direita, no Real Madrid, revezando, né? Às vezes na lateral, às vezes na zaga, mas muito tempo na lateral. Então não vejo motivo para levar um lateral direito a mais. E me preocupa o Militão não estar bem, cara, porque assim, o Militão, ele é um excelente zagueiro, ele é um excelente lateral e poucas pessoas viram o Militão jogar de primeiro volante. Ele joga muito bem de primeiro volante também. Ele é um cara que entrega coisas diferentes, alternativas para o treinador. Só que ele tem convivido muito com essa questão física e A gente falou me nos parece... últimos 3 anos, jogou ele não pouquíssimo, conseguiu né? jogar 20 jogos em cada ano, né? Não é no E ele é total. tão bom que ele fica 20 sem jogar. 20 jogos em 23, 24 e 25. E ele é tão bom que ele fica sem jogar e ele volta muito bem. Só que tá machucando rápido de novo, né? Só que pra mim é uma perda bem grande se o Militão não for pra Copa do Mundo. Bem grande mesmo. Tem que essa questão do Militão com certeza Tá preocupando, porque ele tá deve estar preocupando. recuperado, deve estar disponível para a seleção brasileira, mas é o que a gente está falando aqui, a gente até trouxe isso na sexta-feira, né? Porque ele não joga 20 jogos faz 3 anos, né, direito. Ele não consegue uma sequência na temporada e você talvez num jogo tão intenso como é o jogo de Copa do Mundo, talvez não consiga aguentar 100%, né? Então fica essa questão do Militão aí de dor de cabeça para o Ancelotti, que também pensa no meio-campo, E o viu? Ancelotti que já deixou claro que ele não vai levar ninguém sem estar 100%. Aí, quem tá... Ele só leva 100%. Ele vai ter que ser refém do que ele mesmo disse, porque é o que ele defende quando fala do Neymar, né? Essa questão do 100% é muito pelo Neymar. Mas o Marquinhos foi e não jogou o primeiro jogo. Mas a é pra informação, Copa, né? mas a informação que tem é que o Marquinhos sentiu Durante. no primeiro treino. Que o primeiro treino dele ele sentiu, eu vi Inclusive, isso. o Marquinhos estava bem antes. está na provável escalação, treinou com o time, mas ainda é dúvida, não é certeza que ele Fechamento vai jogar Sport TV contra o de Croácia. ontem, o André Rizek disse que a assessoria de imprensa da CBF entrou em contato com ele, porque ele tinha feito uma crítica quanto a isso e tinha falado, ele sentiu no primeiro treino. Ele chegou 100%. Tá aí a informação do João Neto. Do Ele também... Rizek. Que passa. É um telefone sem fio do caramba, né? É um telefone sem fio do caramba. O Ancelotti também tem dúvidas no meio-campo, né? A questão do Andrei Santos, que é, entre aspas, titular para essa data FIFA, porque, entre aspas, o titular da posição é o Bruno Guimarães e o Casemiro ali no meio-campo da seleção brasileira. Sem o Bruno Guimarães lesionado, o Andrei Santos automaticamente pega essa vaga. Mas, Davi, ele curtiu, pelo visto, o futebol do Danilo, né? Inclusive, o Danilo cobrou a falta que originou o gol do Brasil contra a seleção da França. Ele curtiu o Danilo e quer dar a oportunidade para ele, mas ainda tem dúvida. O que você acha dessa dúvida e quem você escalaria? Andrei Santos ou Danilo? Cara, o Danilo normalmente Lembrando que é o Danilo volante. A gente falou do Danilo lateral. Sim, do esse é o Flamengo, volante. Danilo volante do Botafogo. É 5 ainda? Então, o Danilo Acho que não é normalmente mais, né? é um 5. Os momentos de destaque da carreira dele, especialmente no Palmeiras, foram como camisa 5. No Nottingham, acho que ele jogava mais como 5 também do que nas outras posições do meio de campo. Mas ele é um jogador que joga nas 3 posições do meio de campo No Botafogo tranquilamente. hoje ele é quase o 10, né? Exatamente. Se jogar ele na ponta, ele joga também. Ele foi de ponta na base. Então, é um cara que pode fazer a camisa 8, como fez o Andrei Santos, pode ser o segundo volante. Num cenário em que o Ancelotti está testando muita seleção, que o Ancelotti está analisando opções, o Andrei Santos já teve bastante oportunidade. Acho que o Andrei Santos já mostrou bastante do que pode fazer, de como que ele pode funcionar dentro do esquema da seleção brasileira. Não é o titular, então acho que o Ancelotti foca ainda no Bruno Guimarães, pensa ainda no Bruno Guimarães para a Copa do Mundo. O Andrei Santos seria a segunda opção. Mas eu entendo que contra a Croácia faz mais sentido testar o Danilo do que mais uma vez colocar o Andrei para jogar, visto que o Andrei já teve bastante oportunidade. Hoje eu acho que o Danilo
é um dos meio-campos mais completos que Faz que a seleção sentido, né? brasileira Igual tem. você disse, de testar. Não era o pensamento da comissão técnica, não era o pensamento da CBF. A CBF já queria tratar esses amistosos Estamos testando, vamos testar. como times definitivos, né? Com um time provavelmente que jogaria a Copa do Mundo de 2026, mas devido ao alto número de lesões não conseguiu. Então, se for para testar, mesmo que a força, então teste, né? E outra coisa, cara, eu acho que o André Santos tem que ficar meio preocupado. Se for para pensar, lógico que a gente já falou bastante sobre Vinícius e Rafinha, que deixaram muito a desejar no jogo contra a França. Mas se você for pensar alguém ali que estava perdido em campo e não conseguiu render, para mim foi o André Santos. Ele não marcou bem, ele não atacou bem, ele não se apresentou na frente bem. Aí o Danilo entra. Para mim o Danilo entra muito bem no jogo, depois dá uma quedinha, começa a errar uns passes que não é normal para ele. O Gabriel Sara entra pouco, mas mostra que é um jogador diferente, que tem visão de jogo, que movimenta bastante. E para mim, é lógico que a cabeça do Ancelotti é uma coisa muito definida, né? Ele é experiente demais e não preocupa com questões externas e nem nada. Mas a minha forma de ver futebol, o Andrei não é um cara confirmado na Copa do Mundo. E eu acho que a atuação dele contra a França e o jeito que o Danilo entrou e a possibilidade que o Sara pode proporcionar, acho que pode dar uma entornada no caldo do André Santos. E o aí. Danilo é um cara muito seguro. E só o pensamento do todos os Danilo ser sentidos. titular contra a Croácia, ele ganhou um espacinho no coração do Ancelotti, Sim. né? Não seria à toa. Quero ver mais de você, quero ver você como titular. Não é à toa a questão Ainda do Danilo mais brigar por essa vaga. pensando numa seleção que não tem de fato um camisa 10, que vai ter jogadores alternando ali no meio de campo, hora o Matheus Cunha, hora o Rafinha, hora outro atacante que possa jogar. Mas num cenário como esse, você ter o Danilo, que é um cara que tem essa qualidade de criação, que tem essa qualidade de passe, que tem essa qualidade para encontrar um Vinícius Júnior, num cenário que o Vinícius Júnior de fato jogue mais centralizado, para encontrar um Vinícius Júnior em profundidade, para encontrar um João Pedro que pode jogar em profundidade, encontrar os pontas com passe longo, ter o Danilo é muito importante. A gente já viu a seleção do Ancelotti jogar com o Casemiro na entrada da área, em alguns momentos no setor ofensivo. Então, o Brasil levanta muito as linhas, né? Tu coloca os jogadores muito para frente em vários momentos com o Ancelotti. Você ter o Danilo, que é esse cara já mais acostumado a jogar na frente, acho que até mais do que o André Santos, faz muito sentido dentro desse contexto da seleção. E no nosso WhatsApp, que ele tem de opção no 659. meio campo ali? Ele tem o Danilo, o A gente Sara. vai falar disso, porque o Homero Machado mandou uma mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, o 659-9694-3737. Boa tarde, bancada do Pantanal nos Esportes. Já almoçou, Homero? A gente não almoçou não, aqui é bom dia Eu tô ainda. com Boa fome, tarde pra né? você, eu tô com fome. bom dia pra gente. Davi, Manfra, João Neto, boa semana, bancada fenomenal. Obrigado, Homero, fenomenal é você. Luiz Henrique vai ser titular amanhã, bancada. Tá aqui a afirmação Parece que sim, né? do Homero Machado. Provavelmente. E sim, provavelmente, porque inclusive acabou de ter as primeiras atividades ali do dia. E de novo o time provável, né, da seleção brasileira mudando ali a questão do goleiro somente, né? No domingo a gente teve um trabalho da seleção brasileira, né, ontem, com um time com Ederson, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Danilo, Luiz Henrique no ataque, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Júnior. Hoje segue a mesma coisa, mudando apenas o gol. Bento treinou como titular essa manhã com Danilo, aí mudou a questão do Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos. Essa foi a defesa que treinou hoje lá nos Estados Unidos. No meio campo, Casemiro e Danilo, né, o Danilo do Botafogo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Júnior. Focar um pouco mais no ataque, o Luiz Henrique e também o João Pedro ganhando essa oportunidade. Não sei se dá para chamar do João Pedro de oportunidade, porque a gente até pensava que ele era titular da seleção brasileira, mas principalmente o Luiz Henrique, que arrancou no dente nessa possibilidade dele ser titular, João Neto. Dos jogadores que entraram na primeira partida, Luiz Henrique, Igor Thiago, Danilo, Gabriel Sara e mais o Ibañez na... O João Pedro não entrou? O João Pedro não entrou? Entrou? Entrou. Tá Foi contando Luiz João Henrique, Pedro, Igor Thiago, Luiz Igor Henrique, Thiago, Gabriel Ibañez Sara, Igor Thiago, e Sara. Ibañez. Para mim, quem entrou mal foi o João Pedro. O João Pedro entrou bem mal na partida, bem mal mesmo. Só que o João Pedro já tem um lugarzinho meio que conquistado ali, né? Então, eu acho que até o fato dele entrar como titular dessa vez é para meio que dar essa chancelada. E aí, irmão, os caras que entraram aqui entraram voando. Você tem vaga aqui, mas você não é o Messi nem o Cristiano Ronaldo, não. Então, será que não é nesse sentido? Eu acho que é nesse sentido. Eu gosto muito de você, Entra aí, mas faz a sua aí, me mostra agora que tu você vai ter que realmente tem fazer alguma vaga. coisa. Entendeu? Eu tenho a impressão que o Ancelotti, por esse planejamento inicial, de ter um time um pouco mais claro para a Copa do Mundo, ele está nessa dúvida ainda. Eu vou no certo ou eu vou no teste? Então, o João Pedro parece que é algo mais certo. Só que aí, se você olhar para o primeiro jogo,
Por que não testar o Endrick, por exemplo, que está no banco? Nem O que acontece com o Endrick, né? Que não tem na oportunidade. primeira partida. Se o João Pedro já tem uma ideia mais clara para o... Eu acho que na cabeça dele o Endrick está atrás dos outros, tanto até do Igor Thiago. E faz sentido? Ah, ele conhece o Endrick mais que a gente, né? Trabalhou bastante com o Endrick, no Real né? Madrid. E assim, a fala dele sei hoje se faz falando sentido. de futuro, pelo que eu vejo do Ancelotti, que eu já acompanho há muito tempo, parece que dá uma dicasinha. É nas entrelinhas? Dá uma Você acha que dicasinha ele de falou que, do futuro que não é agora, para o próximo ciclo. tá novinho ainda, pode esperar a oportunidade dele. É porque eu vejo até... Seria reserva, né? Se o Endrick fosse, provavelmente seria reserva da seleção. Mas entre os três, eu vejo ele com o maior poder de decisão. Né? É o cara que está mais acostumado a entrar no jogo e decidir do que o João Pedro e do que o Igor Thiago. É assim no Lyon, Nesse no Real ciclo, Madrid foi talvez assim, ele e Estevão na própria tenham decidido seleção foi mais, né? assim. Então, Luiz eu Henrique não também. vejo sentido em essa não utilização do Endrick. Para mim não faz sentido, por exemplo, o Igor Thiago estar à frente dele. Não entra muito na minha cabeça essa questão. Mesmo ele estando numa liga que é mais complicada, num time pior de fazendo gol. Acho que isso conta muito. E assim, Eu acho que conta, mas eu já falei bastante do Gabriel é uma aqui, mas eu temporada. gostei das entradas, mesmo assim, sem ter aquela coisa para você destacar, eu gostei do jeito que o Igor Thiago e do jeito que o Gabriel Sara entraram no jogo. De disposição, de movimentação, de se apresentar. No momento que o Igor Thiago estava em campo, ficou explícito para mim a falta de entrosamento dessa seleção, porque os jogadores ou eles davam um gato para receber a bola no pé e o meia metia na frente e ele não tinha ido, ou ele ia para receber na frente, que hoje todo mundo fala de ponto futuro, e a bola vinha no pé. Então, acho que os dois eles padeceram muito com essa questão do entrosamento. E assim, eu acho esse Igor Thiago aí pelo estilo, cara, meio que um achadinho dele na última hora, porque o Richarlison, que ele gosta muito, Ele não gosta engrena. desse centroavante, né? Não engrana. O Pedro, os bastidores dizem que é meio perna, que é meio preguicinha. Os bastidores? Tá Ué. escancarado. Rogério Ceni, Tá escancarado. Felipe Escancarado, Luiz, não é todo bastidor, mundo A que maior treina o perninha cara da fala. história do Flamengo. Esse Então parece que o Igor Thiago aí tem uma luzinha na cabeça dele que surgiu assim no momento. Eu até acho que podem ir os três. Talvez vão os três centroavantes. João Pedro, Igor e Pedro, Igor Thiago e Endrick. Mas eu tô numa curiosidade pra ver o Ryan jogar, cara. Aí o Homero mandou Então, essa ainda tem mensagem o pra Eu ele. tô com um cara. negocinho na cabeça que esse duro, guri vai cara. entrar no segundo tempo e vai ser O uma Homero mandou aqui, ó, fumaça. Ryan melhor que o João Pedro, na minha opinião. Ah, mas são Por isso que eu posições falo, diferentes. você vai colocar o João Pedro tendo o Endrick e o Ryan pra testar. O João Pedro jogou um monte aí. É isso que eu fico na dúvida, assim. Eu não sei muito bem o que é o Ancelotti. Não E sei eu tô qual que é a na ideia cabeça dele. que esse Ryan vai entrar no segundo tempo numa fumaça, parecido com o que o Luiz Henrique fez, e vai deixar mais Mas dúvida pra ainda na isso ele tem cabeça que entrar dele, em campo, né? Eu acho que entra. Eu Talvez acho que agora tanto entre, ele. né? Eu Porque acho que É que o tanto Ryan ele. tem uma competição mais A ingrata. reserva do Rafinha é o Luiz Henrique. Que É. vai entrar como titular. Então, tem o Se Luiz Henrique Rafinha, tem o Luiz sair, Henrique, tem o Estevão, é muita gente. Eu se o acho Luiz que Henrique o- sair, aí entra o Ryan, né? Eu acho que o Ryan entra e o Ryan tem Até essa na do Matheus possibilidade. Cunha, talvez. Tem a possibilidade que eu não gosto, mas que já foi testado e até certo ponto aprovado, que ele joga tanto como ponta, extremo, Não. quanto como Depois dessa centroavante. você vai segurar e a gente vai para Ele o faz rápido as duas, ele intervalo. joga de extremo e de centroavante. A gente vai voltar com uma coisinha diferente, porque o João Pedro, em entrevista, falou que a seleção brasileira hoje tem jogadores como Romário, tem jogadores como Ronaldo, tem jogadores como Ronaldinho, e a gente vai debater se a gente concorda ou não, viu? Meio que comparando ali a geração dele com a geração passada. Quero saber a sua opinião, já vai mandando pra gente, a gente vai voltar já escutando o João Pedro, viu? O intervalo é rápido, não saia daí. Voltamos com o Pantanal nos Esportes, já chamando a sua participação, porque agora a gente vai continuar falando de seleção brasileira, mas com algo que eu sei que vai ser polêmico para você, para a gente debater aqui, viu? Quero pedir aí para preparar o vídeo do João Pedro, porque em entrevista à ESPN, já com a seleção brasileira, o João Pedro comparou, não sei, você vai me dizer, a relação ali dos jogadores de antigamente com os jogadores de hoje, essa safra atual, principalmente no ataque da seleção brasileira, e ele afirmou que, dadas as comparações e os tempos, né, a seleção brasileira ainda tem jogadores como Ronaldinho, Romário e Ronaldo. Mas vamos escutar aí o centroavante da seleção brasileira, o João Pedro, tá na tela. Como é que você enxerga esses comentários de que a seleção hoje não tem mais nomes como Ronaldo, Romário, Ronaldinho, gente que faz gol a todo momento
sabe, em jogo de seleção. Como é que vocês enxergam isso? É natural? Isso chateia? Como é que você enxerga isso tudo? Então, eu acredito que antigamente tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho, tinha Romário, mas se você vê no futebol de hoje, o Brasil tem jogadores assim. O Brasil tem o Vinícius no Real Madrid, tem o Rafinha no Barcelona, tem grandes jogadores em grandes clubes. Eu estou no Chelsea, o Estevam está no Chelsea, o Andrei está no Chelsea. Eu acho que o que incomoda muito é que o Brasil faz tempo que não vence uma Copa do Mundo, que é normal, porque somos a maior seleção do mundo, e quando a maior seleção do mundo passa um tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, essas coisas acontecem. Tá aí, a gente tem jogadores assim hoje, segundo o João Pedro. Comparando, não sei, mande a sua opinião, 659-9694-3737, meio que falando ali que a gente tinha os caras decisivos, bons em times no passado, hoje a gente segue com esses times, com esses jogadores bons e decisivos em times nesse ano, só que a diferença é que eles ganharam na seleção e a atual não ganha na seleção. João Neto, quero saber a sua opinião, porque de nós aqui, você que viu mais esses caras, né? Ronaldo, Ronaldinho, Romário. Está certo o João Pedro ou é aquele famoso calado é um poeta? Cara, primeiro assim, a gente tem que entender o que ele quis dizer. Ele não comparou ele com o Romário, por exemplo. E a gente vai ter que viver agora, nos próximos dias, com os gladiadores de rede social, de Instagram, de X, antigo Twitter, fazendo escarcéu na vida do guri, como é normal, né? Os caras vivem de like e engajamento. Ele quis dizer o seguinte, pô, naquela época a gente tinha o Ronaldo que decidia, hoje a gente tem uma estrela do Real Madrid, hoje a gente tem uma estrela do Barcelona. Ele não quis comparar ele com o Romário, ele não quis comparar o Rafinha com o Ronaldinho Gaúcho, não foi isso que ele quis dizer. E o fim da pergunta do repórter é o que a gente tem que mais destacar. Gente que faz gol. O Brasil tem gente que faz gol. O Brasil, por N outros motivos e N outros problemas, não consegue se encaixar como equipe. Mas que tem caras que são decisivos no mundo de hoje, na bola de hoje, que foi o que a gente falou na sexta-feira, que nós temos a mania de sermos nostálgicos apenas com a nossa seleção. Mas se você perguntar para o francês não, porque o francês foi campeão, né? Então quando você é campeão, mas as coisas é bom usar o mudam, exemplo né? do campeão, porque foi o que a gente falou, né? A seleção Com francesa certeza. foi campeão com Giroud, que é o centroavante que foi campeão E sem o fazer francês gols. prefere o Henry e o Trezeguet. E o Henrique não venceu a Copa do Mundo, né? em 2006. Exatamente, exatamente. Tem como a gente comparar o Vinícius Júnior com o Ronaldo, né? Não é o caso. Talvez hoje no futebol mundial se compare o Mbappé com o Ronaldo, só. Que parece, hein? Porque o estilo de jogo As parece. arrancadas são muito parecidas, cara. Talvez só o Mbappé se compare ao nível de um Ronaldo fenômeno. Porém, Davi, o meu pai gosta muito do Ronaldo. Eu mostrei pra ele um vídeo esse final de semana do Mbappé. E ele conhece o Mbappé, mas ele acompanha muito pouco, não vê futebol internacional. Sim. Quando ele começou a ver os vídeos do Mbappé, ele falou, pô, igualzinho o Ronaldo. Lembra muito, cara. Muito. O O jogo é muito arranque, a parecido. explosão é muito parecido. Então, é evidente que a gente não tem o Ronaldo, a gente não tem o Romário, a gente não tem o Ronaldinho em questão dessa qualidade. Mas se a gente comparar com o futebol de hoje, a gente tem os melhores jogadores do mundo hoje. E A França não tem o Zidane. E algo da Exatamente. pergunta dele, o meio-campo campeão da seleção francesa já teve Zidane e hoje tem o Rabiot, que a gente usou como exemplo. Que você não queria o Rabiot no seu time, né? Vou chamar a galera que está em casa, acho que a galera não queria o Rabiot no seu time, que o Rabiot não encanta os olhos, Casemiro ou o essas Rabiot? coisas, né? Então, enfim. E a outra Tem coisa da comparação. palavra dele também, para se destacar, também não é passando o pano, não, mas é que ele falou sobre ganhar, né? A diferença é que eles ganharam, a diferença é que a seleção brasileira não ganhou. E, sinceramente, como o brasileiro é viciado em vitórias, se o João Pedro for campeão do mundo com a seleção brasileira, Sim. caso aconteça um milagre, porque para mim é difícil a seleção brasileira vencer a Copa Não, do é Mundo de milagre 2026, o João Pedro vai estar na lista de um dos maiores atacantes da história, porque a memória afetiva do brasileiro A questão funciona é, assim. esses caras são decisivos, eles não decidem na seleção. Não fazem gol na seleção. O Vinícius Júnior não faz gol na seleção. O Rafinha não faz gol na... Já fez mais, né? Hoje não tem feito tantos gols na seleção brasileira. Então, na seleção, os caras não estão entregando. Mas, se for campeão do mundo, daqui a Vira 3 todo meses, mundo bom, né? todo mundo vai esquecer disso, eu ouvi cara. uma pergunta que era a seguinte, assistindo os programas esportivos. O Brasil chega no nível da França até a Copa do Mundo? Não. Não chega, mas não precisa chegar para ser campeão do mundo. Não chega no Não nível da tem, não França. tem necessidade de chegar para ser campeão do mundo. A Argentina foi campeã do mundo sem chegar no nível da França. A França era muito mais time que a Argentina. No momento que se encontra no jogo, faz um Deus nos acuda na Argentina e a Argentina foi campeã do mundo. Quase virou, né? Quase não vai nem para os pênaltis, tem aquele gol perdido do Exatamente, Colomani. exatamente. Então, Cara, a assim, gente não tem tem necessidade isso- de você chegar no mesmo nível da França para você ser campeão do mundo, pô. Isso é cíclico, pô. A gente já usou lá na rádio
imagem das Copas de 80, a galera xingando o Zico, Sim, que o não estava Ronaldo bem em 2002, na né? seleção. Aqui no Verdão, 2002 Verdão foi ele passado. foi estilizado aqui no Verdão. Não, é Tele Santana, pô. Tele Ninguém queria o Santana- Ronaldo em O 2002. Ronaldo foi estilizado aqui no Verdão. Tele Santana... Ele é amistoso pré-Copa para 2002. Tele Santana tinha virado pé frio, ninguém mais queria o Tele Santana. É Teve claro, faixa ali com a questão do Ronaldo, a gente fala do Ronaldo porque É foi ele que decidiu a diferente, Copa, né? Foi o melhor jogador, porque enfim, tudo o mais. Ronaldo foi esculachado em 2002, mas ele já tinha jogado bem na seleção também. Não, o BO do Ronaldo era o seguinte, tinha dúvida se ele ia estar bem fisicamente, não era Sim. nem ele não ir. O que todo mundo queria é que fosse ele e Romário. Sim, aí não foi o Não Romário. não era tipo, o Ronaldo não vai o Romário. Eu queria que fosse os dois, entendeu? Por birra do Filipão também, né? Teve a questão ali extracampo, do Romário não querer jogar a Copa América, enfim, tudo Acertou, no mais. final das contas o Felipe acertou. E Mas ali aí, tinha... teve a birra, o e Romário ali não foi, tinha- mas ele estava jogando bem, o Ali Romário. tinha a razão do porquê, né? O Romário estava jogando bola. É diferente de quem estão pedindo agora que não está jogando nada. Esse alfineta sempre aproveita Aí, para alfinetar, né? velho. É A verdade. galera não concorda muito com o João Pedro aqui no nosso WhatsApp, não, viu? No 65996943737. João Pedro calado é um poeta. Evandro Teixeira. E o Homero falando que o João Pedro é um fanfarrão. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário. Não é isso que ele disse, João. Ele falou que temos jogadores tão bons quanto esses monstros. Ele É a não mensagem disse- do ele não Homero aqui disse com a gente. isso. Ele não Homero. comparou o jogador com o jogador. Bom, se Falou ele que comparasse, eu nem colocaria no ar, que eu só estaria xingando o João Pedro. Ele Se ele comparou- falasse eu jogo igual o Romário, eu mesmo Ele não xingaria o com- João ele não Pedro. Ele compara. comparou a relevância A dos relevância jogadores. do cara no cenário atual hoje do futebol. Exatamente. Se você chegar hoje no cenário atual, o Vinícius Júnior, que não joga nada na seleção brasileira, é gigantesco. Você no pode cenário do questionar futebol. o nível do futebol mundial. Você tem o total O e nível livre do arbítrio é isso. O de Vini e falar o que o futebol Rafinha está uma porcaria. são relevantes como o Romário foi em 90, nos Mas se a anos gente 90. pegar o exemplo, Como o o Ronaldo, foi nos Ronaldo anos era o 90. craque do Real Madrid. Hoje é o Vinícius Júnior. Elas por elas. Você pode questionar aí o cenário do futebol questão é mundial. relevância. O futebol tá uma porcaria, só jogador ruim, não é igual dos anos 90, 80, 70, enfim, você tem todo o direito. Mas é o que a gente tem. Se a gente tem, é isso. O primeiro não tem volante muita da coisa seleção diferente. brasileira era o Emerson, que se machuca num rachão, quebra o braço. Era o primeiro volante e capitão da seleção brasileira. Hoje o primeiro volante e capitão da seleção brasileira é o Casemiro. O Emerson era muito bom volante, eu gostava muito de ver o Emerson jogar. Mas o Emerson tem isso aqui de história no futebol, o Casemiro tem isso aqui, ó, O Casemiro é um dos melhores volantes da gigantesco história. de diferença. O Casemiro tem 5 Champions, o Casemiro é ídolo do Real Madrid, adorado agora pela torcida do E Manchester. joga muita bola. Pô. Então, assim, a gente tem que guardar as devidas proporções. O que o futebol nos entrega hoje, os jogadores da seleção brasileira estão no nível top. Não estão no nível de Ronaldo, de Romário, de Zidane, de Henry, mas no que tem hoje no mundo, eles estão no nível top. É isso que a gente tem no mundo hoje. É o que tem, né? É o nível de comparação. Comparando com jogadores de outras seleções, é isso que a gente tem. Coloquem isso na sua cabeça, não na cabeça de vocês. Não adianta nós sermos nostálgicos só A com gente as coloca a nossas coisas. seleção espanhola como uma das favoritas, e é de fato. O meia hoje, principal da seleção espanhola, é o Dani Olmo. Quem que é a torcida da Espanha prefere, o Dani Olmo ou o Andrés, Tenho certeza Iniesta que ou 90% Xavi? de quem está em casa não conhece o Daniel. Tem essa questão. Dani Olmo só é o sei quem meia é. da seleção. Eu só sei que é. E foi campeão Não sei nem de onde e que ele tá eu estou jogando. usando o exemplo da Joga na Espanha Real porque é uma Sociedade. seleção que atravessa uma boa fase. Foi campeão da Euro, chega bem para a Copa do Mundo. Aí é outra. 2026. O Davi falou alguma coisa que é outra discussão interessante, que eu estava vendo no programa da Record, a Paloma Totti discutindo com o Dodô, ex-atacante, o atacante dos gols bonitos. E ela fala, pô, o Brasil tem jogador do Bournemouth, da Inglaterra, do Southampton, são times medianos, então a seleção brasileira é mediana. Todo mundo fala que a Espanha é top. O meia, camisa 10 da Espanha, joga no Real Sociedad. Olha o Yarzabal. Não só ele, o Erzabal também. Pois é. 2 titulares da Espanha jogam no Real Sociedad, que é um time do meio para baixo da Espanha. É um time fraco. Então isso é normal, pô. O Brasil foi campeão do mundo com jogadores jogando em time pequeno da Itália. O Brasil foi campeão do mundo com jogadores sendo banco dos seus times. Isso é normal, a gente está fazendo muito escarcéu. O que a gente tem que criticar e que foi errado durante todo o tempo foi a condução da seleção brasileira. O presidente da CBF era ruim, os treinadores que passaram antes do Ancelotti eram ruins para a seleção brasileira. Para clube, ok, beleza, para a seleção brasileira não O serviam. sistema do futebol Mas a em principal geral, né? diferença é que os jogadores que a gente tem hoje têm a mesma relevância do Ronaldo, que o Romário, que o Ronaldinho tiveram? Tem, mas na seleção eles Falta não entregam. personalidade. Que é o contrário da Espanha, por exemplo. Os jogadores da Espanha são bons jogadores. Na seleção eles são absurdos. Eles jogam muito mais do que jogam nos clubes. Acho que é a mesma coisa com a Argentina. Jogam Tem um até cara mais que se do que jogam nos transforma na clubes. Argentina que é o do Chelsea.
O Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes. Cara, ele é mas uma porcaria. Não isso vou não falar uma acontece no porcaria, mas Brasil. ele é mal no Mas Chelsea. a gente tem chega que na seleção. lembrar sempre do que aconteceu com a Argentina. A Argentina, até a gente perder para esses caras aqui no Maracanã, Sim. era 222 anos sem título, crise, mas é. crise. Já viram o expressinho do Brasil que dava neles. Não quer dizer que a Aí, gente não vai chegar na uma Copa. e hora tem uma conseguir. virada de chave que muda completamente a história de Que é tudo. aquela Copa América de 2021 no Newton Santos ou no Maracanã? Maracanã. No Maracanã. No Maracanã. Que a seleção argentina vence o Brasil aqui. Vence, tira um pouquinho do peso, mas ainda chega horrorosa na Copa do Mundo. Perde pra Se Arábia Saudita encontra na estreia. Copa do Mundo e é campeã. As coisas mudam, Com o no interino, piscar. né? Hoje é um dos principais técnicos do mundo, que é o Scaloni, mas o Scaloni foi A interino. final de Ninguém Copa queria América assumir a seleção argentina. que a Argentina ganhou do Brasil, ganhou na porrada, pô. Ganhou batendo no... Ninguém queria nos assumir a caras. seleção argentina antes do Scaloni. O Scaloni estava lá já na base, se eu não me engano, inclusive. E, pô, vai ter que ser você que rende a ele. Venceu, empatou, Rapaz, se venceu. o Brasil, foi indo. Brasil chega na Copa do Mundo, pega umas quartas de final com uma seleção grande e vence, o Brasil vira um monstrão pra ganhar a Copa do Mundo. Um monstrão. Faz tempo que outra não coisa. acontece, né? Se Todo passa, ano é europeu diferente se que chega elimina a gente. Se chega nas quartas ali, pega um time de relevância e passa, rapaz, vou falar pra vocês, para com essa história. Quem eliminou o Brasil em 2006? 2006 a França, França. 2010. Holanda. 2014. 2014 a Alemanha no 7-1. Um fatídico, no detalhe, né? 2018. Bélgica. E agora a Croácia. E agora a Croácia. Cada ano é europeu que a gente está caindo. Precisa a seleção realmente passando por uma fase sombria. 2006, uma das maiores atuações que eu vi de um jogador em Copa do Mundo. Zinedine Zidane. O que o Zidane fez naquele jogo ali foi um negócio impressionante. Quantos gols tem Vini Júnior na seleção? A mensagem do Antônio. A pergunta do Antônio no nosso WhatsApp aqui. Tem 8 gols em 46 jogos? Pouco. Muito ruim o Não, número. você não lembra do jogo, mas são 8 gols. Muito ruim o número. Muito São em ruim 46 mesmo. jogos, 36 como titular. 8 Vou gols. repetir a palavra que eu usei várias vezes aqui na sexta-feira. Eu tenho esperança do Vinícius Júnior ir bem na Copa do Mundo, pelo que eu vejo ele fazer no clube e pelo que eu vi ele fazer na última Copa do Mundo, que ele era muito menos experiente, estava num momento da carreira muito menor do que o momento atual. Então eu tenho esperança dele fazer algo na Copa do Mundo. Não tenho certeza que fará e não estou contente com o que ele faz. Às vezes, por a gente criticar o Neymar, parece que a gente é defensor do Vinícius. Virou isso no Brasil agora. Eu não sou. Igual na política tem bolsonarismo e lulismo, agora ou você é Vini Júnior ou você é Neymar. Não quer dizer que... o fato de não querer o Neymar não quer dizer que eu acho que o Vinícius Júnior é o novo Neymar que Pelé. segue focado, né? Treinando na folga do Santos, fazendo academia, Esse Neymar pra tudo. lá, cara. Fez gol, deu Neymar. assistência contra o time sub-20 do Neymar não Santos, tá na ele até seleção. comemorou. O Neymar aparentemente, tá começando a levar a sério a carreira de jogador de futebol aos 34 anos de idade. Mas essa questão, sem ser a parte da Já brincadeira, levou a sério. é informação de verdade, né? O Neymar aí aproveitando a folga do Santos, tá treinando, tá tudo, focado na seleção brasileira para É a obrigação Copa do Mundo de dele fazer 2026, isso. né? 20 milhões por mês para fazer isso. É? Você iria na academia todo dia por 20 milhões por mês? Eu não ganho nada, pago e vou. E você, Davi? Tá dando resultado? Não tá dando resultado. Você treinaria todos os dias? Ah, eu treinaria 20 Por milhões? 21, né? Arredondar 21 milhões. 21? Embora ele não esteja... eu treinaria todos os dias por 3 meses e aposentaria. Embora ele não esteja... Tranquilamente. Não esteja recebendo, né? Que é Por uma que não outra... tá recebendo? Porque as informações chegam que o Santos não tá pagando o total do que ele tem de acordo. É 21 milhões, É que mas tá não é que o passando Santos fome chega lá no e Neymar também, ele tá deposita 21 precisando. milhões também. Acho que é 5 milhões que tem que depositar e o resto Tem são... um salário, São... como podemos dizer, simbólico, É. que é esses 5 milhões. Eu não sei se chega a 5 milhões, mas é a informação do João Neto. Eu falo do João Neto. Não é informação, não, é achismo. 5 Já milhões li isso. que o Santos tem que depositar na conta dele, aí os outros é parceria, porcentagem patrocínio e estrutura do Santos e não sei o que. Aí no total, no geral, dá 21 milhões aí, mais ou menos o Achei salário que a do gente ia Neymar. no conseguir Santos. ficar sem falar do Neymar hoje, cara. Mas não tem como ficar sem falar do Neymar. Amanhã provavelmente a gente vai falar de novo, porque amanhã segue Seleção Brasileira. Amanhã é pré-jogo ainda, porque o jogo é 8 da noite. Com certeza com mais detalhes. Amanhã a quem gente sabe- provavelmente vai falar do Neymar porque o assunto é seleção. O Neymar não está na seleção. Quem sabe, mas é o fantasma da Seleção Brasileira. Quem sabe, né, a gente já tem mais informações, até confirmação de quem vai ser titular ou não, mas uma entrega de quem está na Copa do Mundo ou não. E claro, o Cuiabá entra em campo amanhã na Série B do Campeonato Brasileiro com o Fortaleza e todos os detalhes também, como o Cuiabá chega, as novidades, a contratação nova, né, o João Basso podendo estrear com a camisa do Dourado e como chega também, como foi essa semana de treinos, enfim, todas as informações do Cuiabá para a Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Pantanal dos Esportes, que também está ansioso para a Série A, viu? A data FIFA está acabando, quarta-feira já tem rodada do Campeonato Brasileiro, quinta-feira, com novidades nos times também, né? Tivemos esse jogo Ontem solitário. Tem jogo ontem.
do Atlético Paranaense com o Botafogo, 4-1 pro Furacão em cima do Glorioso, uma senhora sapatada. 4-1, poderia ter sido mais, hein? E o Botafogo dentro da zona de rebaixamento vai ser pauta no nosso programa também durante a semana, que está lotado. Mas hoje, infelizmente acabando, tudo que é bom dura pouco. Agradecer a participação do João Neto, do Davi, claro, você, principalmente pela sua mensagem, pela sua participação, pela sua amizade, companhia aqui com a gente. Seguimos juntos, viu? Para amanhã, 11h30 da manhã, tem Pantanal nos Esportes. Pré-jogo de Cuiabá na Série B, pré-jogo também de Seleção Brasileira, tá lotado e você não pode perder. Por isso, até amanhã, muito obrigado por hoje.